Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos para a nossa aula de história? Hoje iniciaremos o conteúdo do capítulo 1, a formação das cidades. Então acompanhem com atenção. Você já ouviu a expressão sedentarismo? Em qual contexto? Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Você sabe qual a origem do comércio? Bom, o ano passado, no quarto ano, nós começamos a estudar como que surgiram as primeiras vilas e cidades no nosso país. E aí, você lembra um pouquinho do que nós estudamos? Lá também falamos um pouco sobre sedentarismo. Olha, não tem a ver com sede, hein? E aí, tente lembrar, acesse suas memórias e tente lembrar disso. Bom, se você não se lembrar, não tem problema. É só prestar bastante atenção nas nossas aulas de história desse ano, que você vai aprender e muito. Vamos lá? Coletores e caçadores. Antes de existirem as cidades, os seres humanos tinham um estilo de vida muito diferente do dia a dia que temos hoje. Era preciso buscar os recursos necessários para sobreviver, ou seja, caçar e encontrar na natureza frutas e vegetais para se alimentar eram práticas cotidianas essenciais. Por viverem independentes do que encontravam na natureza, os seres humanos primitivos são conhecidos como caçadores e coletores. Era assim que o ser humano vivia há 20 mil anos. Nossa, hein, galerinha? Muita coisa mudou de lá para cá, hein? Hoje, se a gente quer se alimentar, se a gente sente fome, é só abrir a geladeira, pegar um alimento, colocar no micro-ondas e rapidinho ele vai para o nosso prato, não é? Pense como seria viver nessa época, hein? Você sentiu fome, você não pode abrir a geladeira mesmo, porque não existia geladeira. Você tem que ir para a floresta, onde há muitos animais perigosos, e procurar o que comer. Eram assim que viviam os caçadores e coletores. Olha só. Grifem isso aqui que é muito importante, tá? Então, para se alimentar, ó, para sobreviver, eles precisavam caçar e encontrar na natureza frutas e vegetais. Olha lá, uma representação. Os caçadores e coletores viviam daquilo que a natureza fornecia, ou seja, eles não cultivavam o alimento. Depois de algum tempo, habitando certa região, o disponível do local acabava, tornando necessária a busca por outro lugar para viver. Por isso, os povos caçadores e coletores não viviam em áreas fixas. Eles sempre migravam de um lugar para outro. E aí, você lembra o que significa migrar? Migrar significa mudar de um lugar para outro. Então, quando acabavam as frutas, as caças, o que eles tinham que fazer? Tinham que ir para outro lugar em busca de mais alimentos. Essa prática de viver deslocando-se sem se fixar em um único local é chamada de nomadismo. Olha lá. As pessoas nômades estão sempre migrando e não costumam ficar em um mesmo lugar por muito tempo. Então, nômade é aquele que está sempre mudando. Ele não fica fixo apenas em uma região. Há 20 mil anos, todos os seres humanos eram nômades. Olha lá. Todas as pessoas, há 20 mil anos atrás, viviam se mudando. Por quê? Porque elas tinham que procurar os alimentos para sobreviver. Hoje, poucas pessoas não possuem residência fixa. Um exemplo são os artistas de circo, que ficam apenas alguns dias em cada cidade onde se apresentam. Veja
a seguir outros exemplos. Então, olha só, hoje em dia a maioria das pessoas tem uma residência fixa, mora, né, por um longo tempo no mesmo lugar. Dificilmente ela muda, né, de uma cidade para outra. Agora, existem algumas sociedades em que as pessoas ainda praticam o nomadismo. Olha lá os exemplos. Os beduínos, que são povos nômades, que vivem no deserto. Eles usam o camelo para migrar de uma área para outra. Vivem principalmente do comércio. E o povo Nenete, que são nômades criadores de renas. Eles seguem o fluxo migratório das renas. Então, quando as renas mudam de lugar, eles também mudam junto com elas. Os beduínos vivem mudando, por quê? Porque eles vivem do comércio. Então, eles vendem em uma determinada região, depois vão para outra região para praticar o comércio. Ok, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, principalmente aqui, a diferença, né, em ter uma residência fixa, ou seja, viver no mesmo lugar, e ser nômade. Então, nômade é aquele que não tem uma residência fixa, que está sempre se mudando, ok? Por hoje é só, até a próxima aula.